A música que revelou ao mundo a banda mais bem-sucedida da história da música britânica e que fala sobre meninos e meninas se encontrando para se divertir na noite londrina com muito sexo e paranoia. Eu te explico melhor tudo isso nesta edição do Resumo do Som sobre West End Girls, do Pet Shop Boys. Resumo do Som. A história de hoje começa muito longe da Inglaterra, quando o Neil Tennant era um jornalista e editor que trabalhava na revista inglesa Smash Hits desde o começo dos anos 80. Em 1983, ele fez uma viagem a trabalho para Nova York a fim de entrevistar o grupo The Police. E o Neil acabou conhecendo pessoalmente o produtor Bobby Orlando, de quem ele já era fã. E a química entre eles foi tão boa que o Bobby decidiu produzir todos os primeiros singles do Pet Shop Boys, que naquele momento ainda era uma banda desconhecida no cenário musical. O Neil Tennant e o Chris Lowe se conheceram em 1981, quando o Chris trabalhava em uma loja de discos em Londres, e aí eles formaram o Pet Shop Boys no ano seguinte. Eles já tinham escrito várias músicas, incluindo West End Girls. Na verdade, eles chegaram a gravar 12 músicas com o Bobby Orlando lá em Nova York, das quais 10 foram parar em uma fita demo, o primeiro lançamento do Pet Shop Boys, e a primeira faixa do lado A era justamente West End Girls. Segundo o Neil Tennant, a canção foi inspirada em The Message, do Grandmaster Flash, que aliás já foi tema de um episódio do Resumo do Som. Ele achava a cena do rap americano muito interessante e queria introduzir o estilo na Inglaterra, tipo rap feito por um branquelo com sotaque inglês. A letra, porém, não era uma crítica social como The Message e acabou sendo uma sucessão de ideias aparentemente desconexas, vindas de fontes diferentes. Por exemplo, os primeiros versos vieram de um filme de James Cagney, que o Neil estava assistindo na casa de um primo na cidade de Nottingham. A frase era: "Às vezes é melhor você estar morto. Há uma arma em sua mão e ela está apontada para sua cabeça." O Neil também citou o poema The Wasteland, de T.S. Eliot, como uma fonte de inspiração. Aliás, o próprio Neil Tennant nunca explicou direito a letra, o que deixa ela aberta a interpretações. Outro fator a ser considerado é que ele só se assumiu homossexual em 1994, então muitas referências também eram vagas. Por exemplo, havia um bar gay na rua Gerrards, em Londres, chamado The Dive Bar, e na letra da música é mencionado um dive bar, mas não fica claro se trechos da música se referem aos frequentadores do bar, que fechou em 2004, ou à cena noturna em Londres de modo geral. Não preciso nem dizer que assim que o Neil tentou soltar as rimas no estúdio, percebeu que não levava jeito para rapper, então ele resolveu simplesmente declamar os versos e cantar apenas o refrão. Essa versão, produzida pelo Bobby Orlando, lançada em abril de 1984, acabou fazendo sucesso apenas na cena de clubes noturnos nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles e São Francisco, e também na França e Bélgica, mas não no Reino Unido, onde só chegou em cópias importadas. O detalhe interessante dessa versão é que o Bobby Orlando tocou a maior parte dos instrumentos na gravação. Ele inclusive copiou um trecho de bateria da música Billie Jean, do Michael Jackson. O Neil Tennant gravou os vocais que ficaram diferentes da versão que a gente conhece, né, como você pode ter notado. Mas além disso, a letra também era um pouco diferente. Havia até uma frase mencionando o Joseph Stalin, o líder da União Soviética. All your stopping, stalling and starting. Who do you think you are, Joe Stalin? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your Já o Chris Lowe participou apenas tocando a linha de baixo no teclado e também tocando um único acorde que acabou sendo usado com efeitos na mixagem final.
Mas o Pet Shop Boys queria mais. Em 1985, eles decidiram dispensar o Bob Orlando e contratar Tom Watkins, que conseguiu um contrato com a EMI. Eles se reuniram com o produtor Steven Hogg e o engenheiro de som David Jacob no estúdio Advision durante uma semana em agosto de 1985 para criar um novo arranjo e regravar West End Girls. E a música foi criada sem nenhum instrumento real, com exceção de um prato de bateria que complementou a base rítmica criada em um sintetizador Oberheim DMX. Já os sons de cordas vieram de um Emulator e um Emulator 2. O som de baixo é uma combinação de diferentes sons de um Emulator 2, um Yamaha DX7 e um Roland Jupiter 6, todos conectados por MIDI e foi tocado manualmente, mesmo que isso tornasse a sincronização com a bateria eletrônica mais complicada. O som de chocalho que ouvimos foi criado combinando os sons gravados do instrumento com o som de coral do Emulator 2, que depois foram sincronizados e combinados com outros sons através de um sequenciador Roland MSQ 700. Também há um solo de trompete, que levou 6 horas para ficar pronto, pois, apesar de ter sido criado com o Emulator, foi tocado com algumas notas erradas para tentar dar um toque mais jazzístico ao resultado final. E o detalhe interessante é que o ruído ambiente das ruas que ouvimos logo na introdução foi gravado do lado de fora do estúdio, na rua Gosfield, usando um Walkman Sony. Para os vocais foram usados 2 microfones diferentes, sendo um para os versos e o outro para o refrão, com a ajuda da cantora Helena Springs nos vocais de apoio. East End boys and West End girls. West End girls. West End girls. Partes desses vocais foram processados no Emulator para serem inseridos em determinados trechos da música. Essa nova versão foi lançada em 28 de outubro de 1985 e chegou ao topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente em janeiro e maio de 1986. O videoclipe foi filmado em Londres e mostra a dupla passeando pela cidade, nada demais. Porém, ele foi exibido milhares de vezes na MTV, o que contribuiu para a popularidade da dupla nos Estados Unidos. Como o Pet Shop Boys só começou a fazer turnês em 1989, as suas apresentações eram limitadas a aparições na TV europeia e outros eventos. Mesmo assim, eles foram indicados ao MTV Video Musical Awards de Melhor Artista Revelação, mas perderam para Take On Me, do a-ha. O primeiro álbum do Pet Shop Boys também demoraria a chegar às lojas, o que aconteceria apenas em março de 1986, meses após o lançamento do compacto The West End Girls, e foi batizado de Please, para que os fãs pudessem entrar nas lojas de disco e pedir o novo álbum do Pet Shop Boys, por favor. O Pet Shop Boys entrou no livro Guinness dos Records como a dupla de maior sucesso na história da música britânica, com impressionantes 44 sucessos no Top 40 do Reino Unido, incluindo músicas icônicas e que marcaram época como West End Girls. O jornal The Guardian, inclusive, classificou West End Girls em primeiro lugar em sua lista das 100 melhores músicas que chegaram ao topo das paradas do Reino Unido de todos os tempos, que foi publicada em 2020. A dupla já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e ganhou diversos prêmios e indicações, incluindo 4 Brit Awards e 6 indicações ao Grammy. A dupla continua em atividade, tendo lançado um disco com músicas inéditas em 2020, que aliás é muito bom, e também continua fazendo turnês ao redor do mundo e vai estar aqui em São Paulo participando do Primavera Sound daqui 3 dias. Eu sou o Xi, espero ver você por aqui de novo no mês que vem, quando eu volto para contar outra história de um outro hit dos anos 80. Um abraço. Resumo do som.